Olá, meus irmãos. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o casamento. E hoje eu vou falar para vocês o que muita gente não entende. Muita gente até hoje não entende essa passagem das Escrituras a respeito da união do marido, da mulher e os dois se tornarem uma só carne. Claro, os porcos, pastores evangélicos, padres, sistema religioso, judaísmo, islamismo, todo o sistema religioso, mentira, durante todo esse tempo. A partir de hoje, meus irmãos, eu vou fazer vídeos novos e vou colocar algumas passagens das Escrituras que foram adulteradas. Adultério não é marido homem com mulher, mas sim adulteradas as Escrituras. E eu vou mostrar muitas coisas que eles adulteraram e eu vou tentar restaurar algumas coisas que, através do Espírito do nosso Pai, a gente entende e a gente consegue colocar da forma original. Então vamos hoje falar sobre o casamento. Vou colocar um vídeo para vocês verem agora e aí depois eu vou comentar para vocês o que o nosso Messias falou. Ele fala duas vezes, uma do lado espiritual e uma do lado dos homens e das mulheres. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de uma mulher por qualquer motivo? Vocês não leram que, Ele respondeu: no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim um. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Notem, meus irmãos, que o Messias disse bem claro. Ele fala duas vezes. Os fariseus daquela época, fariseus, saduceus, que são os pastores, os padres, os espíritas, o sistema religioso hoje, fizeram uma pergunta para ele sobre o casamento. Agora eu te pergunto, meus irmãos, o que ele quis dizer? Era do lado carnal ou espiritual? Hoje eu vou explicar para vocês as duas formas. Quando o Messias diz: o homem se unirá à sua mulher e os dois se tornarão numa só carne. E o que o Pai uniu, ninguém separa. Note que vocês nunca escutaram o que eu vou falar hoje. E hoje vocês vão começar a entender porque os profetas foram mortos, perseguidos e mortos. Porque o nosso Messias foi perseguido e mataram ele. Os apóstolos foram perseguidos por causa dessas coisas que eu vou começar a revelar para vocês daqui para frente nos próximos vídeos. Agora, quando o Messias fala: olha, o homem deixará seu pai, sua mãe, unirá a mulher e os dois se tornarão uma só carne. O que vocês acham que ele estava falando? Dele mesmo. Era ele. As pessoas, quando pensam com a carne, não com o espírito, elas não entendem. Não entendeu? Então você vai entender agora. O que os pastores, padres, todo o sistema religioso enganaram você e enganam pessoas há muito tempo. Muitas pessoas me perguntaram, tinham consciência pesada sobre isso, por causa do casamento, separado, essas coisas. Fiquem tranquilos, isso não tem nada a ver com a gente. Hoje vocês vão entender o que ele quis dizer. Entre o homem e a mulher se unir e se tornar uma carne e ninguém pode separar mais. Então vamos lá entender agora? Messias é o homem. Ele deixou o nosso pai lá no reino do céu. Veio na terra, nasceu de uma virgem. Deixou o pai primeiro no reino do céu, nasceu de uma virgem. Enquanto ele completou 30 anos, ele deixou a mãe, se uniu à mulher. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe. Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias, quando o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. E aí, o que o nosso Pai no céu uniu, ninguém mais separa. A união que o nosso Pai fez, o marido e a mulher, o marido é o Messias, a mulher é a igreja, somos nós. Então, o que o nosso Pai enviou o seu Filho, ele deixou o nosso Pai no reino do céu, veio até a terra, nasceu de uma virgem, se uniu aos 12 apóstolos, que era a mulher na época, e hoje somos todos nós. E aí, o que o nosso Pai uniu, ninguém separa. A união que ele está falando do marido e da mulher é o Messias com a igreja. O nosso Pai uniu o seu Filho com a igreja, nós. E o que o nosso Pai uniu lá em cima, ninguém separa. É isso que ele quis dizer. Será tão difícil entender isso, meus irmãos? Será tão difícil entender? Era isso que ele estava dizendo. A união espiritual. Agora vamos para o lado carnal. Você acha que... Você tem alguma dúvida? Vou fazer uma pergunta simples para você. Se você acha que eu estou falando mentira, então eu te faço uma pergunta. Ou você faz para qualquer mulher, qualquer homem. Se o nosso Pai disse, se fosse carnal, lado carnal, note, alguma coisa estaria errada. Porque todos os homens já se uniram com várias mulheres e várias mulheres já se uniram com vários homens. Se fosse para ser para sempre, então alguém está mentindo. Está com dúvida? Pergunta uma mulher com quantos homens ela já se uniu em uma só carne. Isso é carnal. Pergunta para um homem com quantas mulheres já se uniu e se transformou em uma só carne. Veja, isso perante nosso Pai é nojeira, porcaria. Uma coisa imunda para ele. Não era isso que o nosso Pai estava falando. Ele estava dizendo claramente que a união do marido e da mulher
seria para sempre. Ele estava referindo ao filho dele, o marido. Deixou o pai no céu, desceu na terra, nasceu de uma virgem, se uniu aos 12 apóstolos, que era a mulher naquela época, a igreja, se uniu e os dois se tornaram uma só carne. E o que o nosso pai lá no céu uniu aqui embaixo na terra, o seu filho com os apóstolos, depois com a gente, se tornamos uma só carne. Nós somos a carne do Messias hoje. E a palavra dele é a carne. E a palavra dele é o sangue. Então nós se unimos a ele e se tornamos uma só carne. Era isso que ele estava querendo dizer. Simples, meu irmão. Mas os cães, os hipócritas de plantão, os porcos que só pensam em ganhar dinheiro, fazer fortuna, explorar as pessoas, não conseguem pensar. Para você entender a palavra do nosso Pai, se você não tiver o Espírito dele, fazer a vontade dele, raramente ele te dá o Espírito. Então aí as pessoas apelam ao Google, à internet, apelam ao judaísmo, ao islamismo, e vão procurando livros daqui, procuram livros dali, e nada. Sendo que é tão simples. Entre em Espírito com o nosso Pai, que ele vai mostrar as coisas para você. É simples. Adão nem sabia o que estava falando naquela época. Ele nem sabia. Ele falou através do Espírito do nosso Pai. Para quê? Para quando o Messias viesse, cumprisse o que ele falou. Aqui em Gênesis fala isso, olha aqui. Em Gênesis, Adão falando através do Espírito do nosso Pai. O homem deixará seu pai e sua mãe e unirá sua mulher. O homem se unirá à mulher e se tornará uma só carne. Se Adão está falando isso, eu te pergunto, Adão teve pai e mãe para ele falar isso? Sendo que ele nem sabia o que era pai e mãe, meus irmãos. Ele nem sabia, porque ele foi formado do pó da terra. Como ele ia falar pai e mãe se ele nem sabia o que era pai e mãe? Ele nem tinha filho ainda. Ele nem sabia o que era pai e mãe. Vocês não perceberam que foi nosso Pai, através do Espírito, fez ele falar isso para cumprir a profecia dos Messias? Porque quando ele fala isso, ele está falando do marido, que é o Messias, e unirá a mulher, que é a igreja. Nós, os apóstolos na época, e nós hoje. Você não percebeu que a profecia se cumpriu? O que Adão falou aqui naquela época, o Messias falou em vida. E aí a gente reconhece que é o Messias que está falando. Adão falou, o homem deixará seu pai e sua mãe, unirá sua mulher e se tornará só uma carne. Agora eu te pergunto, mais uma vez, para vocês entenderem, abram a mente para entender. Adão tinha pai e mãe para falar isso? Eva tinha pai e mãe? Eles não sabiam nem o que era pai e mãe, meus irmãos. Eles tinham acabado de ser formados. Foram formados do pó da terra. Como eles iam saber que tinha pai e mãe se nem existia pai e mãe naquela época ainda?